No ano 251, uma jovem de 15 anos teve seus seios arrancados com tenazes em brasa. Seu nome era Águeda, e ela morreu cantando louvores a Deus enquanto seu corpo era despedaçado. Esta não é uma lenda medieval embelezada pelo tempo, mas um testemunho registrado nos Atos dos Mártires, confirmado pela tradição ininterrupta da Igreja desde o século III. Águeda de Catânia enfrentou torturas que fariam um soldado treinado desmaiar de horror. E o fez com uma serenidade que só pode ser explicada pela graça sobrenatural. Seu martírio não foi apenas um evento histórico. Foi uma revelação do que acontece quando a pureza se recusa a negociar com o mal, quando a fé se torna mais forte do que o instinto de sobrevivência, quando uma alma escolhe Deus mesmo diante da promessa de tormentos inimagináveis. Águeda nasceu em Catânia, na Sicília, numa família nobre durante o Império Romano. Desde criança, consagrou sua virgindade a Cristo, fazendo voto de permanecer pura apenas para Ele. Não era uma decisão comum para uma jovem de família aristocrática, onde casamentos eram arranjos políticos e a virgindade consagrada era vista como desperdício de aliança social. Mas Águeda não via sua vida como moeda de troca. Ela havia entregue seu coração a Cristo de maneira tão completa que nenhuma proposta humana poderia competir com esse amor. Vivia em oração, dedicava-se às obras de caridade e era conhecida por sua extraordinária beleza física, que ela considerava um presente de Deus para ser guardado apenas para Ele. Sua fama se espalhou por Catânia, não apenas por sua aparência, mas pela luz que emanava dela, aquela luminosidade inexplicável que marca as almas verdadeiramente santas. Foi nessa época que Quintiano, o governador romano da Sicília, ouviu falar dela. Quintiano era um homem poderoso, acostumado a ter tudo o que desejava, e quando viu Águeda pela primeira vez, ficou obcecado. Não era apenas desejo carnal, era a arrogância de um homem que não aceitava recusa, especialmente de uma mulher que ele considerava inferior por ser cristã. Ele a chamou ao seu tribunal e fez uma proposta direta: renunciar a Cristo e tornar-se sua esposa, ou enfrentar as consequências da lei romana contra os cristãos. Águeda olhou nos olhos dele com uma calma que o enfureceu e respondeu com palavras que selaram seu destino: minha pureza pertence a Cristo, e nenhum homem terá poder sobre ela. Prefiro morrer 1000 vezes a trair aquele que é meu verdadeiro esposo. Quintiano não estava preparado para essa recusa. Ele tinha poder absoluto sobre a vida e a morte na Sicília, e uma jovem de 15 anos estava dizendo não a ele publicamente. Sua obsessão se transformou em ódio, e ele decidiu quebrar Águeda de todas as formas possíveis. Primeiro tentou a corrupção. Mandou Águeda para a casa de uma mulher chamada Afrodísia, conhecida por dirigir um bordel em Catânia, com a ordem de que ela convencesse a jovem a abandonar sua fé através da exposição à imoralidade e à persuasão constante. Por 30 dias, Águeda permaneceu naquela casa, cercada por mulheres que tentavam convencê-la de que a virgindade era tolice, que os prazeres do mundo eram reais enquanto Cristo era apenas uma ilusão, que ela estava desperdiçando sua juventude e beleza. Mas Águeda não foi abalada. Ela rezava continuamente, jejuava e até mesmo converteu algumas das mulheres daquela casa com sua presença e suas palavras. Afrodísia finalmente admitiu derrota e disse a Quintiano que seria mais fácil amolecer pedra do que mudar o coração daquela menina. A recusa inflamou Quintiano ainda mais. Ele a trouxe de volta ao tribunal e desta vez não fez propostas. Ordenou que ela sacrificasse aos deuses romanos ou enfrentaria tortura. Águeda respondeu com as palavras que os mártires repetiram através dos séculos: não sacrificarei a demônios. Meu sacrifício é um coração puro oferecido ao Deus vivo. Quintiano então ordenou que ela fosse esticada no potro, um instrumento de tortura que deslocava os membros lentamente enquanto o corpo era esticado além de seus limites. Enquanto seus ossos começavam a se separar, Águeda não gritou. Ela rezava em voz alta, agradecendo a Deus pelo privilégio de sofrer por ele. Os executores ficaram perturbados. Eles tinham visto homens fortes implorarem por piedade após minutos no potro,
Mas essa jovem estava orando como se estivesse em êxtase. Mas Quintiano tinha preparado algo pior. Ele ordenou que seus seios fossem arrancados com tenazes de ferro em brasa. Esta não era apenas tortura, era uma violação simbólica da feminilidade de Águeda, uma tentativa de desfigurar aquilo que ele não poderia possuir. Os carrascos hesitaram, mas obedeceram. O som da carne queimando se espalhou pela sala do tribunal. O sangue corria. E Águeda, com uma voz que ainda era firme apesar da agonia, olhou para Quintiano e disse palavras que ecoaram através da história. Homem cruel e tirano, não tens vergonha de mutilar em uma mulher aquilo que tua própria mãe te deu para te alimentar quando eras criança? Minha alma tem seios intactos, com os quais alimento todos os meus sentidos, consagrados a Deus desde a infância. Essas palavras revelam o coração do martírio de Águeda. Ela não estava apenas suportando dor física, estava defendendo a dignidade do corpo humano criado por Deus, a santidade da feminilidade, a verdade de que o corpo não é objeto de prazer ou propriedade, mas templo do Espírito Santo. Sua resposta não foi de ódio, mas de repreensão profética, lembrando Quintiano de que mesmo ele, o poderoso governador, havia sido criança alimentado por sua mãe, e que a crueldade contra o corpo feminino era uma traição à própria humanidade. Quintiano ficou em silêncio. Não tinha resposta. Apenas ordenou que ela fosse jogada numa cela escura para morrer de suas feridas. Mas Deus não tinha terminado com Águeda. Na escuridão daquela prisão, enquanto ela sangrava e enfrentava uma dor que nenhuma palavra pode descrever, algo extraordinário aconteceu. Um homem idoso vestido de branco apareceu na cela, acompanhado por um jovem que carregava luzes. O homem se identificou como São Pedro Apóstolo e disse que Cristo o havia enviado para curar Águeda. Ele aplicou um bálsamo celestial sobre suas feridas e instantaneamente a dor cessou. Seus seios foram restaurados, as queimaduras desapareceram e ela ficou completamente curada. Pedro lhe disse: Filha, assim como tu curaste a minha alma com tuas palavras sobre Cristo, eu curo teu corpo em seu nome. E então desapareceu, deixando Águeda na escuridão, mas agora sem feridas e cheia de uma alegria indescritível. Quando os guardas viram no dia seguinte que ela estava curada, ficaram aterrorizados. Alguns caíram de joelhos, outros fugiram. A notícia chegou a Quintiano, que em vez de reconhecer o milagre, o atribuiu à feitiçaria e ordenou que Águeda fosse trazida de volta ao tribunal. Sua fúria agora era insanidade. Ele ordenou que ela fosse rolada nua sobre cacos de cerâmica afiados, misturados com brasas vivas. Era uma sentença de morte lenta e humilhante, projetada não apenas para matar, mas para destruir toda a dignidade. Mas enquanto Águeda era arrastada sobre aqueles fragmentos cortantes e queimantes, a terra começou a tremer. Um terremoto sacudiu Catânia com tal violência que parte do tribunal desabou. O povo correu para as ruas gritando que os deuses estavam com raiva por causa da injustiça contra Águeda. Até mesmo os conselheiros de Quintiano o imploraram para parar, dizendo que toda a cidade seria destruída se ele continuasse. Quintiano, com medo pela própria vida, ordenou que Águeda fosse levada de volta para a prisão. Mas o dano já estava feito. Seu corpo, apesar da cura milagrosa anterior, havia suportado mais do que era humanamente possível. Águeda estava morrendo, mas não morreu em desespero ou em agonia silenciosa. Ela rezou uma última oração que foi registrada e preservada. Senhor, meu Criador, tu me guardaste desde o berço, tiraste de mim o amor pelo mundo e me deste paciência para sofrer. Agora, recebe meu espírito. E com essas palavras, sua alma deixou seu corpo. Tinha 15 anos. Era o dia 5 de fevereiro do ano 251. No exato momento de sua morte, o terremoto parou. A cidade ficou em silêncio, e o povo de Catânia, cristãos e pagãos, entendeu que algo sagrado havia acontecido. Ela foi enterrada com honra pelo povo, que reconheceu nela uma santa, mesmo antes de a igreja oficialmente proclamá-la. Seu túmulo tornou-se local de peregrinação imediata, e milagres começaram a acontecer ali. Mas a história não terminou com sua morte. Um ano depois, no aniversário de seu martírio,
O Monte Etna entrou em erupção com fúria devastadora. Rios de lava desciam em direção a Catânia, ameaçando destruir toda a cidade. O povo, desesperado, correu para o túmulo de Águeda, removeu seu véu funerário que havia sido preservado e o carregou em procissão até a frente da lava. No momento em que o véu de Águeda foi colocado no caminho da lava, o fluxo parou. A cidade foi salva. Este milagre foi testemunhado por milhares e registrado mesmo por historiadores não cristãos. Desde então, Santa Águeda tornou-se a protetora de Catânia contra as erupções do Etna, e seu véu é carregado em procissão sempre que o vulcão ameaça a cidade. Mas o que o martírio de Águeda realmente nos ensina? Por que Deus permitiu que uma menina de 15 anos suportasse tais horrores? A resposta está na mesma verdade que Santa Teresa viu séculos depois, que a graça de Deus não é uma proteção contra o sofrimento, mas um poder que transforma o sofrimento em vitória. Águeda poderia ter cedido, poderia ter dito sim a Quintiano e vivido uma vida de conforto material. Poderia ter racionalizado que Deus entenderia, que a vida era mais importante que um voto, que ninguém a culparia por escolher sobreviver. Mas ela entendeu algo que nossa época esqueceu, que há coisas piores que a morte, que trair a Cristo, mesmo para salvar a vida, é perder a alma, que a pureza não é apenas virgindade física, mas integridade total da pessoa diante de Deus. O corpo de Águeda foi mutilado, mas sua alma permaneceu intacta. Quintiano tinha poder sobre sua carne, mas nenhum poder sobre seu espírito. E no final, quem venceu? Águeda, cujo nome é venerado por milhões através dos séculos, cujas relíquias são honradas, cuja intercessão ainda realiza milagres, cuja festa é celebrada em toda a igreja. Ou Quintiano, cujo nome só é lembrado como exemplo de crueldade fracassada, cuja memória é amaldiçoada, que morreu sem glória e cuja alma, segundo a tradição, pagou eternamente por seus crimes. A resposta é óbvia. O martírio de Águeda não foi uma derrota, foi o triunfo mais completo possível. E há outro aspecto profundo em sua história, a questão da dignidade do corpo feminino. Águeda defendeu sua virgindade não porque o corpo fosse mau, mas porque era sagrado, que ela não desprezava a feminilidade. Ela a honrava recusando-se a permitir que fosse reduzida a objeto. Quando Quintiano tentou possuí-la através da força e quando ordenou a mutilação de seus seios, ele estava tentando destruir o que ela representava. A verdade de que a mulher não é propriedade, que seu corpo não existe para satisfazer o desejo masculino, que ela tem dignidade absoluta dada por Deus. A resposta de Águeda sobre os seios que alimentam é uma das declarações mais poderosas sobre a maternidade e a feminilidade em toda a literatura cristã. Ela estava dizendo que o corpo feminino é para dar vida, para nutrir, para amar, não para ser violado ou dominado. Nossa época precisa ouvir a voz de Santa Águeda. Vivemos num tempo em que o corpo é tratado como mercadoria, onde a pureza é ridicularizada como repressão, onde a virgindade é vista como algo a ser descartado em vez de guardado como tesouro. Vivemos numa cultura que diz que você deve fazer o que quiser com seu corpo porque ele pertence a você. Mas Águeda nos lembra de uma verdade mais profunda. Nosso corpo não pertence a nós para fazermos o que quisermos. Ele pertence a Deus que o criou. E somos chamados a honrá-lo mantendo-o puro. Isso não é repressão, é liberdade. Liberdade da tirania do desejo, da escravidão, da luxúria, da mentira de que prazer é o mesmo que felicidade. Águeda também nos ensina sobre a realidade da batalha espiritual. Quintiano não era apenas um homem cruel. Ele era instrumento de algo maior e mais escuro. O ódio que ele tinha por Águeda não era apenas rejeição pessoal, era o ódio do inferno pela pureza. O demônio sempre ataca com mais fúria aquilo que é mais santo. E Águeda era tão pura, tão cheia de Deus, que atraiu contra si toda a fúria do mal. Mas o mal não venceu. Não pode vencer quando uma alma está unida a Cristo. As torturas quebraram seu corpo, mas não tocaram sua alma. E no final, foi o corpo que ressuscitou glorioso. Foi a alma que voou para o céu. Foi a vitória que permaneceu para sempre. Existe uma lição final no martírio de Águeda
que conecta diretamente com as visões de Santa Teresa sobre o padre indigno. Águeda morreu para preservar a graça que havia recebido no batismo e fortalecido com seus votos. Ela preferiu a morte a perder a amizade com Deus. O padre que Teresa viu cair como uma pedra havia recebido graças ainda maiores, o sacramento da ordenação, o poder de consagrar a Eucaristia, e ainda assim viveu indiferente a elas. Águeda nos mostra o que significa valorizar a graça mais que a própria vida. O padre que Teresa viu nos mostra o que acontece quando tratamos a graça como algo comum. Cada vez que veneramos Santa Águeda, cada vez que pedimos sua intercessão, estamos declarando que acreditamos no que ela defendeu. Estamos dizendo que a pureza vale mais que o conforto, que Deus vale mais que a vida, que a eternidade é mais real que o presente. Estamos rejeitando a mentira da nossa cultura e abraçando a verdade do Evangelho. E estamos pedindo a ela que nos dê a mesma coragem que ela teve. Não necessariamente para enfrentar martírio físico, mas para enfrentar o martírio diário de viver puros num mundo impuro, de permanecer fiéis num tempo de traição, de escolher Cristo quando todos escolhem a si mesmos. Santa Águeda, virgem e mártir de Catânia, não é apenas uma história do passado. É uma presença viva na Igreja, uma intercessora poderosa no céu, uma testemunha da verdade que nunca envelhece. Seu sangue derramado no século III ainda clama hoje. Suas palavras a Quintiano ainda ecoam. Sua escolha de Deus acima de tudo ainda nos desafia. E sua vitória final, corpo glorificado e alma coroada, ainda nos promete que vale a pena. Vale a pena dizer não ao mundo. Vale a pena guardar a pureza. Vale a pena sofrer por Cristo. Porque no final, como Águeda descobriu, quem perde a vida por causa de Cristo, a encontra. E quem a guarda para si mesmo, a perde para sempre.